Você já ouviu alguém dizer que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo? Alguns até afirmam que o Antigo Testamento mostra um Deus irado, severo, que castiga e destrói, enquanto o Novo Testamento mostra um Deus de amor, revelado em Jesus Cristo. Mas será que isso é verdade? Será que estamos falando de dois deuses diferentes? Ou será que existe um grande mal-entendido nessa visão? Essa é uma das questões mais levantadas por pessoas que criticam a fé cristã e também uma das maiores dúvidas de quem começa a estudar a Bíblia. Hoje, nós vamos mergulhar profundamente nessa questão e entender, de acordo com a palavra, por que o Deus do Antigo Testamento parece tão severo e como, na verdade, ele sempre foi o mesmo Deus de amor, justiça e misericórdia. Antes de seguir, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui todos os dias você encontra reflexões bíblicas que vão abrir os seus olhos e fortalecer a sua fé. Primeiro precisamos entender que o Antigo e o Novo Testamento falam do mesmo Deus. A Bíblia é uma narrativa única que revela o caráter de Deus do Gênesis ao Apocalipse. O que muda não é quem Deus é, mas a forma como ele se revela em diferentes períodos da história. No Antigo Testamento, Deus se revela principalmente através da lei, dos profetas e dos juízos sobre as nações. No Novo, ele se revela plenamente em Cristo, que é a imagem exata do Deus invisível. Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o Deus que criou o universo, que guiou Israel no deserto e que julgou as nações, é o mesmo que se fez carne e habitou entre nós em amor. Não existe contradição no caráter de Deus. O que existe é uma progressão na forma como ele se revelou ao mundo. Mas por que, então, o Antigo Testamento apresenta tantas passagens de guerras, punições e juízos que parecem severos? A resposta começa com a santidade de Deus. Em Levítico 11:44, o Senhor declara: "Sede santos, porque eu sou santo." A santidade de Deus não é apenas pureza moral, mas também perfeição absoluta, separação do mal e justiça perfeita. Um Deus santo não pode conviver com o pecado sem julgá-lo. É por isso que vemos episódios como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e os juízos contra Israel quando desobedecia. Esses episódios não revelam um Deus caprichoso, mas um Deus justo que não ignora o mal. Se Deus fosse indiferente ao pecado, ele não seria justo. A severidade que vemos é, na verdade, a expressão da sua justiça. Outro ponto importante é que muitas das punições severas do Antigo Testamento tinham também caráter pedagógico. Deus estava formando um povo que deveria ser exemplo para as nações. Israel foi chamado para ser luz, mas sempre que se desviava para a idolatria ou para a injustiça, sofria consequências. Esses juízos não eram apenas castigos, mas advertências. Em Deuteronômio 8:5, Moisés lembra ao povo: "Reconhece em teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor teu Deus te disciplina." Ou seja, os atos que parecem severos são, na verdade, expressões de amor de um pai que corrige os filhos para que não se percam. Mas e a violência, as guerras e as ordens de destruição? É preciso lembrar que o Antigo Testamento foi escrito em um contexto histórico específico, em que as nações vizinhas eram violentas, idólatras e cruéis. Os povos cananeus, por exemplo, praticavam sacrifícios humanos, prostituição ritual e cultos demoníacos. Quando Deus ordena que Israel não se misture com essas práticas, ele não está sendo arbitrário, mas está protegendo o seu povo de se corromper. Muitas vezes, os atos de juízo contra essas nações eram também atos de purificação, para impedir que a maldade se espalhasse ainda mais. Ao mesmo tempo, o Antigo Testamento também está repleto de passagens que mostram a misericórdia de Deus. Em Êxodo 34:6, o próprio Senhor se apresenta a Moisés dizendo: o Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade." Essa não é a descrição de um Deus cruel, mas de um Deus amoroso. O livro de Jonas é um grande exemplo disso.
Deus envia o profeta para anunciar juízo contra Nínive, mas quando o povo se arrepende, ele suspende o castigo. Isso mostra que a severidade de Deus nunca é o fim em si mesmo, mas um meio de conduzir ao arrependimento. No Novo Testamento, vemos o mesmo padrão. Jesus pregou sobre amor e perdão, mas também falou muito sobre juízo, inferno e condenação. Em Mateus 23, ele confronta duramente os fariseus, chamando-os de hipócritas. Em João 3,36 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso mostra que a ira contra o pecado continua sendo uma realidade, mas agora a solução definitiva foi revelada: a cruz de Cristo. O que parecia severidade no Antigo Testamento encontra sua resposta no sacrifício de Jesus, onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Outro equívoco comum é pensar que o Antigo Testamento só fala de juízo, enquanto o Novo só fala de amor. A verdade é que ambos revelam tanto a justiça quanto o amor de Deus. O Antigo Testamento mostra um Deus que castiga o pecado, mas também perdoa e restaura. O Novo mostra um Deus que ama, mas também julga. A diferença é que no Novo a salvação foi revelada de forma plena em Cristo. O mesmo Deus que expulsou Adão e Eva do Éden por causa do pecado foi o que preparou o caminho da redenção. O mesmo Deus que permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia foi o que trouxe o povo de volta e renovou a aliança. Por isso, quando alguém diz que o Deus do Antigo Testamento é severo, a resposta é: ele é o mesmo Deus do Novo. O que vemos como severidade é, na verdade, justiça, santidade e disciplina. E o que vemos como amor em Jesus já estava presente no Antigo Testamento, porque desde o início Deus se apresenta como misericordioso, compassivo e cheio de graça. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: o mesmo Deus do Antigo é o Deus do Novo. Essa será a sua declaração de fé, reconhecendo que a Bíblia inteira revela um só Deus, justo e amoroso. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Muitas dúvidas e críticas contra a fé surgem dessa ideia equivocada, e você pode ser instrumento para esclarecer e edificar vidas. E termino com uma frase de A.W. Pink: o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Ele é imutável em sua essência, eterno em seu propósito e perfeito em seus caminhos. Que essa verdade fortaleça a sua fé e faça você olhar para as Escrituras com novos olhos, entendendo que do Gênesis ao Apocalipse, Deus é sempre o mesmo, santo, justo e cheio de amor.